Queria chamar a atenção de vocês, porque hoje de manhã eu acordei e resolvi ligar a TV que tem no meu quarto. E aí pus na Globo, na IPTV, e vi ali uma matéria, da Globo, da IPTV, falando do Centro de Atenção à Mulher, o CEAMO. Aí a gente fica pensando o seguinte: qual o interesse da IPTV em fazer uma matéria dessa? Porque na realidade existe uma ocupação de um imóvel feito pelas mulheres justamente para construir um centro de referência às mulheres vítimas de violência. E por que falando sobre isso? Porque é o seguinte, porque o CEAMO não tem infraestrutura suficiente para atender as mulheres vítimas de violência. Por isso as mulheres ocuparam esse imóvel. Agora, o que me pareceu na matéria da IPTV foi um jabá, um jabaculê, ou seja, paga-se um dinheiro, são 9 milhões ao ano, para as grandes emissoras fazerem matérias favoráveis à prefeitura. Se fosse uma matéria que fosse a realidade, tudo bem, mas não é. O CEAMO está faltando gente para trabalhar. A prefeitura tem apenas um CEAMO para uma população de 600 mil mulheres. Campinas é a cidade que mais tem mulheres vítimas de violência. E me pareceu uma matéria paga, para falar bem de um serviço que não funciona. Não estou falando do CEAMO, se funciona ou não. Estou falando que não tem estrutura para acolher todas as mulheres vítimas de violência. Por isso as mulheres ocuparam o imóvel. E o debate que está se dando é sobre a questão da ocupação das mulheres. E aí eu chamo a atenção disso porque a EPTV, que é a emissora da família Coutinho Nogueira, também é dona de áreas da especulação imobiliária. E essas áreas da especulação imobiliária é o que eles são, na verdade. Na verdade, são grandes especuladores também. Então é óbvio que eles estão se posicionando de forma contrária a essa ocupação das mulheres. E aí eu queria chamar a atenção que ontem tentaram abrir uma comissão de estudo, comissão processante contra o vereador Paulo Búfalo, por ter ido até lá, dado um apoio às mulheres que ocuparam aquele espaço. E aí eu chamo a atenção o seguinte: os vereadores de Campinas viraram verdadeiros office boy da especulação imobiliária. E eu vou trazer aqui uma entrevista de uma das coordenadoras dessa ocupação, a Maria Lúcia Petivive. Que novidades! A Globo não mostra o que nós vamos mostrar aqui, porque a Globo é especuladora de terra. A Globo tem interesse para que essas mulheres não saiam vitoriosas. Então, assim, eu queria chamar a atenção disso. E eu vou trazer aqui a entrevista que eu fiz. A entrevista que eu fiz com Marta Fontinelli. Ela é coordenadora desse espaço chamado Maria Lúcia Petivive. Vamos ouvir? Amigos da Rádio Noroeste, queria aqui nesse boletim especial informar que a direita da cidade teve uma derrota. Os vereadores, o presidente, na realidade o que se diz proprietário do imóvel, pediu uma comissão processante contra o vereador Paulo Búfalo. Ele perdeu na Câmara. Na realidade, tem mais informações para passar com exclusividade para vocês, porque ele não consegue demonstrar a função social do imóvel dele.
A única função social que está sendo demonstrada é que as mulheres estão fazendo, ocupando espaço, dando vida, limpando terreno, enfim, para fazer uma política de acolhimento. Essa derrota desse especulador mostra uma derrota também da direita da cidade. Eu estou aqui com Marta Fontinelli, que é da coordenação da ocupação Maria Lúcia Petit Vive, e a gente está acompanhando esse caso desde o dia da ocupação. Marta, essa vitória de hoje, a não abertura de comissão processante contra o vereador Paulo Búfalo, é também uma vitória de vocês? Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Aproveitar e agradecer tanto o apoio do Gerry quanto de vocês. Tem sido muito importante nessa nossa luta pela vida das mulheres em Campinas. A vitória, com certeza, Gerry, é uma vitória das mulheres e do movimento Olga Benário, porque é lamentável que nós, a comunidade, né, a população de Campinas, assista a um espetáculo em que você tem a configuração de um legislativo subalterno, um legislativo de joelho, trabalhando como um office boy de um homem muito rico, de famílias ricas, tentando interceder no ato democrático de um mandato popular. Então, com certeza, hoje, a decisão aqui na Câmara, em que não foi aprovada a comissão processante contra o mandato popular do vereador Paulo Búfalo, nós interpretamos como uma vitória das mulheres e uma vitória da população de Campinas. Agora, Marta, um debate que eu quero chamar a atenção e a gente vem falando. Geralmente, um cara que tem um imóvel, se ele for ocupado, ele consegue a reintegração de posse no outro dia. Por que está demorando tanto essa reintegração de posse? Ele não conseguiu a reintegração? Olha, o proprietário entrou com pedido de reintegração depois de 6 dias, né, que o movimento tinha feito a ocupação do imóvel abandonado sem cumprir o seu papel social, conforme prevê a Constituição Federal. O imóvel tem que ter o papel social. E aproveitar, Gerry, deixar claro para as pessoas que ficam questionando, né? Alguns falando que é uma invasão. É preciso entender que existe uma Constituição que prevê, que determina que todo imóvel tenha o seu papel social. O movimento não vai ocupar nenhuma casa de ninguém, nenhum imóvel que esteja funcionando, exercendo seu papel social. Então, assim, o proprietário está travando uma luta jurídica. O movimento hoje, a juíza não decretou a liminar, não forneceu a liminar, então hoje o movimento tem a posse do imóvel temporariamente e a gente está aguardando que tanto a justiça, né, a juíza e toda a comunidade faça uma leitura do contexto, né? É muito importante saber, por exemplo, que Campinas tem um mapeamento organizado pela prefeitura no centro da cidade. Esse mapeamento foi feito ano passado, já é público, está publicado na internet, inclusive pelo G1, em que Campinas, a prefeitura anuncia mais de 1.400 imóveis abandonados numa área central da cidade. Então a pergunta é: a cidade de Campinas tem imóveis desocupados, o centro está virando um lugar abandonado de fato e a elite dona dos imóveis precisa trabalhar para que os imóveis tenham um papel social. O movimento está fazendo o papel dele, lutar pela vida das mulheres, defender a formulação de políticas públicas urgentes e uma rede de enfrentamento à violência e ao feminicídio, uma rede complexa que atenda à demanda da cidade. Agora, Marta, eu conversei com um advogado, que inclusive acompanha vocês, que ele fala que tanto a SANASA quanto a CPFL afirma que a água e a luz foi cortada há mais de 6 anos, o que configura que o imóvel realmente estava vazio, não cumpria a função social e é passível de desapropriação. O que o governo Dário tem falado sobre isso e o que ele tem se posicionado sobre essa ocupação que vocês estão escancarando duas políticas?
a política da especulação imobiliária, que é um fator que Campinas precisa se debruçar, e a questão da falta de políticas para as mulheres. Campinas tem 9 bilhões ao ano de orçamento, 60% de uma população formada por mulheres e somente um centro de acolhimento. Isso tudo está escancarado na ocupação. O que o governo Dário tem falado sobre isso? Alguma política, alguma proposta, alguma coisa para poder resolver? Olha, Jerry, até o momento, né, hoje, dia 10 de maio, o nosso movimento não recebeu nenhum aceno, nenhuma proposta, nenhum contato, nenhum telefonema, nenhum convite para sentar à mesa e conversar com a coordenação da casa, com o movimento de mulheres Olga Benário, para minimamente dar uma resposta popular a essa questão. É lamentável, tudo que o prefeito fez até o momento foi conceder uma entrevista a uma emissora de TV em que ele foca, né, a atenção, foca a defesa dele sobre um ponto de vista totalmente alheio à violência. Ele ficou mais preocupado em falar sobre o uso do carro, que não houve em nenhum momento o uso de carro nenhum, né, carro público nenhum. Ele ficou muito mais preocupado em defender isso do que dizer o que é que ele, como gestor público, tem a oferecer para as mulheres em relação à violência e o combate ao feminicídio. É lamentável que Campinas hoje tenha um prefeito omisso, tímido, que não está entendendo a gravidade das ameaças sofridas pelas vidas das mulheres diante de uma cidade com mais de 1.300.000 habitantes, uma cidade que tem mais de 9 bilhões de orçamento e pode chegar a 11 bilhões, viu, Jerry? E não tem política pública de promoção da vida das mulheres. É lamentável, senhor Dário. Tá certo. Estamos aqui finalizando a entrevista com a Marta Fontinelli. E para finalizar, Marta, uma última pergunta. O que fazer com esse especulador que expôs as mulheres, que expôs o vereador Paulo Búfalo nas redes sociais? Alguma medida jurídica vai ser feita pelo movimento Olga Benário pelas mulheres que estão no imóvel Maria Lúcia Petivive? Olha, a gente entende que é um senhor rico defendendo um imóvel abandonado. Da nossa parte, da parte do movimento, a gente tem procurado tanto a proteção, né, das nossas mulheres, das lideranças do movimento. Já existem medidas protetivas e já existem, inclusive, medidas de busca de proteção aos programas de defensores dos direitos humanos. Então, o movimento tem feito bravamente essa luta. Esperamos que a elite de Campinas coloque a mão na consciência e pelo menos poderiam oferecer imóveis com aluguéis mais acessíveis, né? E não deixar um imóvel sendo dilapidado pelo tempo, pela erosão, sem o uso social. Da nossa parte, nós seguimos firmes no propósito de defesa da luta das mulheres. Esperamos que as instâncias, né, o judiciário, o legislativo, cumpram também o seu papel no que diz respeito a essa contenda. Para finalizar, Marta, mais uma pergunta que tem a ver com os ouvintes. Como é que faz para conhecer a ocupação, para ver o trabalho de vocês? Como é que é? Está aberto ao público para vocês? A ocupação Maria Lúcia Petivive é uma casa do povo, é uma casa das mulheres do povo. Então, nós ficamos, inclusive, muito felizes quando a gente recebe a visita da nossa população. Basta entrar em contato, mas pode ir direto. A gente tem, vou falar aqui o endereço, Jerry, Rua Dr. Delfino Sintra, 462, ali no Botafogo, praticamente é uma região central da cidade. A casa está aberta a receber as visitas. Nós temos hoje uma programação com toda a nossa luta sem água. Não tem entulho. A casa fecha. Não tem entulho. Não tem entulho. A casa fecha às 22 horas por medida de segurança. Mas assim, hoje a gente teve aula de karatê,
a gente teve reunião técnica de psicólogas. Nesse final de semana a gente vai ter reunião e rodas de conversas sobre preconceito etário, sobre a luta das mulheres com deficiência na sexta-feira. Então vocês podem acompanhar pelas redes sociais da casa a nossa atividade e, independente de ir até as atividades culturais, venham conhecer a casa, venham abraçar as mulheres que lutam em defesa da vida de todas as mulheres em Campinas. Tá certo, vimos aqui então Marta Fontinelli, do coletivo Olga Benário, que ocupou um imóvel que estava há 10 anos abandonado, e aí a gente coloca a questão abertamente aqui. O debate é sobre especulação imobiliária. Perderam, agora vamos transformar o espaço em espaço de convivência das mulheres. É com vocês, ouvintes. Pois é, amigos da Rádio Noroeste, é isso mesmo, perderam. Porque assim, olha só, a juíza, antes de determinar a reintegração de posse, ela queria saber como é que estava a situação do imóvel, né? E aí descobriu-se que pela CPFL, pela própria Sanasa, faz 7 anos que a água e a luz foi desligada. Foi desligada e não houve nenhuma solicitação de religação. O que prova que o imóvel estava abandonado, né? E aí entra o debate da função social. Todo equipamento imóvel que não cumpre uma função social é passível de desapropriação. Isso é fato. O que me deixa revoltado, e aí Nilson Lucílio, Ronaldo Carlos Lopes, Vanelando de Carvalho, é que os vereadores se comportam em Campinas como office boy da especulação imobiliária. Tanto que hoje, quando você liguei a televisão hoje de manhã e vi uma política, uma reportagem na IPTV falando do centro de referência, o CEAMO. Só que é o seguinte, o CEAMO é bem objetivamente um espaço aonde as mulheres sequer conhecem, né? O Centro de Atenção à Saúde, Centro de Atenção à Mulher Vítima de Violência. E aí as mulheres ocuparam aquele espaço justamente para criar um espaço para as mulheres serem atendidas. E aí a IPTV, mais conhecida como a Construtora Inhumas, né, Nilson? Construtora Inhumas, fez uma matéria falando do CEAMO. Só que a matéria é aquela matéria positiva, né? Ai, um espaço maravilhoso, não tem funcionário, não tem atendimento, não dá qualificação para as mulheres vítimas de violência. Aquilo me pareceu uma matéria paga, um jabaculê da IPTV. Mas como assim jabaculê? Jabaculê é o seguinte, eu te dou um dinheiro para você fazer uma matéria boa, ou quando não, para você falar bem de mim. Mas da onde vem o jabaculê? Os contratos de publicidade da prefeitura. Aí é que está a discussão. E aí para o IPTV foi 2 pesos e 2 medidas para ela falar mal da ocupação, para poder proteger seus imóveis que também estão com situação precária. Só para vocês terem uma ideia, Campinas possui 1.400 imóveis abandonados no centro. É preciso refazer essa discussão. Então vamos chamar a atenção, a questão não é a questão da propriedade, a questão é a especulação imobiliária que pinta e borda na cidade de Campinas e coloca os vereadores como verdadeiro office boy desses especuladores. Só para você ter uma ideia, o dono do imóvel, que se diz dono, foi lá com um Jaguar. Quanto custa um Jaguar? Bom, vamos embora, vamos atender o pessoal que está pedindo moda. Assinam com X, Gilberto e Gilmar.